iniciando às 15 para as 8, sem intervalo, tá, pessoal? Vamos ver se a gente não precisa fazer intervalo. Começando a gravação, 15 para as 8, sucesso. Vamos lá. A sala é sua, doutor Daniel. Boa noite, pessoal. Boa noite. Eu sou o mediador Daniel. Meu nome é Daniel, tá? Eu gostaria de dar as boas-vindas a essa mediação, tá bom? Primeiramente, eu gostaria de saber como vocês gostariam de ser chamados. Quais os nomes de vocês? Primeiro, a reclamante. Qual o seu nome? Meu nome é Ana Mendes. Ana Mendes. Como a senhora gosta de ser chamada pelo nome de Ana? Como a senhora gosta de ser Sim, chamada? pode ser Ana mesmo. Certo. E agora o reclamado. Qual o seu nome? Como o senhor gosta de ser chamado? Meu nome é João Mendes. Pode me chamar de Mendes. Ok. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês, né, e parabenizá-los pela disposição de vocês em dialogar, certo? O diálogo, ele é sinal de maturidade e sabedoria e deve ser pautado na compreensão recíproca e no respeito mútuo, certo? Eu vou explicar para vocês a nossa forma de trabalho, né? Pois cada mediador, ele tem essas formas diferentes, né, distintas. Hoje eu estou aqui como mediador e a mediação ela é uma ferramenta que ela será utilizada para tentar resolver falhas de comunicação que pode estar havendo entre vocês, certo? E assim a gente vai tentar resolver a situação que trouxe vocês até aqui. Vocês não precisam se preocupar, pois cada um de vocês vai ter a oportunidade de expor as preocupações, tá bom? Para mim e para outra parte, certo? O procedimento de mediação e conciliação, ele é uma forma de trabalharmos juntos para a solução de eventuais conflitos, para esclarecer e buscar as melhores opções, para assim a gente poder chegar a decisões eficientes, buscando entender o ponto de vista de cada um, certo? Eu gostaria de informar vocês que não houve qualquer contato com nenhuma das partes previamente, certo? Eu sei muito pouco da situação que vocês vão me passar agora. Eu não tenho conhecimento de nada. Eu gostaria de ouvir de vocês, né, as suas necessidades, os seus interesses e assim me permitindo ocupar uma posição ali de imparcialidade na situação, certo? Eu informo ainda para vocês que o nosso trabalho aqui não é dizer quem está certo ou errado. Nós aqui não somos juízes, eu não sou juiz, não estou aqui para fazer juízo de valor sobre a situação de vocês, nem para decidir por vocês ou pressionar vocês a chegar a qualquer acordo, tá? Não podemos, eu não posso impor uma solução e não posso ser chamado nem como testemunha para futuro desdobramento do caso, se acaba piorando ou qualquer coisa do tipo, se for para a justiça, ok? Inicialmente, nós ouviremos cada uma das partes e faremos perguntas para entender melhor a situação. E a partir de então, eu vou pedir que vocês se concentrem apenas no futuro, ou seja, que vocês deixem um pouquinho o problema de lado, tá? Para que ambos comecem a pensar nas soluções para a situação, certo? Caso vocês cheguem a um acordo, a gente pode firmar ele a termo para que possam assinar, ok? Eu vou permanecer imparcial ao longo de todo o processo e eu vou atuar sobre os princípios da neutralidade quanto às questões que serão tratadas aqui, não me colocando nem contra nem a favor de ninguém, certo? O meu trabalho não é decidir quem está certo ou quem está errado, mas sim entender a preocupação e auxiliar vocês a desenvolver soluções que vão atender os interesses de vocês, certo? Durante a mediação, todos vão ter a oportunidade de falar. Sendo assim, eu solicito para que cada parte ouça atentamente a outra sem interrupções. E eu pergunto para vocês concordam em evitar interromper um ao outro? Sim. Sim. Sendo assim, eu sugiro que vocês peguem um caderninho aí, uma caneta, botem do lado
e que vocês tomem nota daquilo que vocês acham mais importante, principalmente dos fatos novos, daqueles fatos que vocês acham que a outra parte não entendeu direito, seja por falha de comunicação ou qualquer outro motivo, certo? Eu informo também ainda que a confidencialidade é uma das nossas diretrizes. E eu garanto que nada do que for falado aqui vai ser comentado com qualquer pessoa fora desse processo de mediação, certo? Durante esse processo, caso seja necessário, eu posso vir a solicitar o contato com vocês individualmente, tá? Isso nós chamamos de reunião privada ou reunião individual, certo? E se desejarem falar comigo em particular, eu também estarei à disposição para conversar com vocês. Caso a gente se reúna individualmente, qualquer coisa que vocês nos contem e não queiram que seja compartilhado, vai ser mantido em sigilo, tá bom? Vocês estão de acordo com o modo de condução desse procedimento? Vocês estão de acordo? Sim. Sim. Posso dar início às falas e ouvir o que vocês têm para expor? Pode. Eu informo ainda que geralmente a mediação é iniciada pela parte reclamante e após é dada a oportunidade para outra parte para expor a situação. Então, eu vou passar a palavra para a reclamante, que é a senhora Ana. Tá bem? Pode falar. Perfeito. Vou dar só uma pausa aqui. Parabéns pela declaração de abertura. Foi bem completa, assim como a de Adenildes. Vocês perceberam que tudo que os dois falaram, eles falaram tudo muito... nada ficou, como é que eu posso dizer? A desejar, nada faltou, tá? E o Daniel falou de uma forma diferente da Adenildes, tá? Mas as recomendações foram as mesmas. Detalhe, vamos ver aí, viu? Vamos provocar, tá? O Adenildes e o Raimundo, provoquem, vistam agora o personagem e criem uma situação que um interrompa o outro de repente, e Daniel, fique atento a isso, tá? Para a gente ver como é que é o comportamento do Daniel, tá? Eu sei que é uma briga de casal. Não, perdão, desculpa a colocação. Um conflito de casal, tá? E eles também já têm até intimidade, eles dois são marido e mulher, de repente eles até conseguem interagir com muito mais naturalidade e tal. Então, assim, criam, vocês dois, os atores, criam uma situação que o Daniel se veja assim, sabe? E que ele tenha que, de repente, o Raimundo intervém, interrompe, mas que não fique um negócio muito assim, tumultuado, mas dá uma interrompida para eu quero ver o Daniel, como é que ele vai agir, viu, Adenildes? Sim. Quando o Raimundo der uma falada assim, alguma coisa, de repente, até na própria conversa do conflito, aí tu interrompa, porque eu quero ver se ele está antenado com isso. Tá bom, gente? Aí, voltando, fechando parênteses, ele disse a palavra com a reclamante, pode dar início à fala, senhora Ana. Pronto. Iraceira? Oi, pode falar, Ana. Tá. Para o mediador, tá? Fique à vontade. Tá parando ainda. Então, Daniel, eu vim aqui, eu pedi para essa sessão, para a gente fazer essa sessão, né? Porque eu achei importante eu ter que conversar com o João, né? Ele passou um tempo, ele não quer me ouvir, ele está meio depressivo, tal. Aconteceram uma série de problemas aí no decorrer dos tempos aí. Então eu pedi essa sessão para poder conversar melhor com ele. É o seguinte, a gente foi casado em 1994, né, que a gente casou, e a gente teve 2 filhos, né, um casal. A nossa filha com 8 anos e o nosso filho com 4 anos. Acontece que, um período antes de eu engravidar do segundo filho, 2 meses antes de eu engravidar, ele chamou o irmão dele, assim, o irmão dele, desempregado, foi despejado de casa, do apartamento dele, e cheio de conta para pagar, o João ficou com certa pena, né, do irmão que está passando por essa dificuldade, e trouxe ele para morar com a gente. E a gente é cunhado, a gente conversa muito, a gente sai, vai na feira, vai para um monte de lugar, e
o João começou a ter séries de ciúmes. Começou a falar um monte de coisa. E ainda encontrou amigos que pudessem também estar falando um monte de coisa no ouvido dele. Isso gerou um problema sério, porque tempos depois, logo eu engravidei, né? 2 meses depois eu engravidei do nosso segundo filho, aí o João começou a desconfiar. Quer dizer, na verdade, ele foi ficando diferente comigo. O João foi ficando, sei lá, inventando viagens a trabalho, inventando que chegava mais tarde, desligava o celular, não estava me dando atenção no período de gravidez. E ele nunca deixou claro que é por conta do irmão e nem que é ciúmes. Ele só foi ficando estranho, diferente. E eu não sei o que aconteceu, se ele nunca chegou a falar para mim que o irmão dele estava provocando isso. Não, ele não falou nada disso, mas a gente vai desconfiando, né? Foi um belo dia, depois que o neném nasceu, ele pediu para o irmão dele sair de casa assim, de uma forma até ríspida. Eu já desconfiava que era alguma coisa em relação ao irmão dele. Mas aí depois que ele me mandou o irmão dele sair de casa, afirmando que precisava fazer o quarto do neném e tal, eu cheguei à conclusão que ele estava tendo, sim, uma sessão de ciúmes. Até por conta da tristeza que eu via ele pelos cantos de casa. Ele nunca foi agressivo, mas ele era muito triste, sabe? Até que chegou um momento, assim, que ele foi embora de casa. E aí eu me vi, né? Eu me vi passando por sufoco, com 2 crianças, até dificuldade financeira, até fome eu cheguei a passar para não deixar os meninos com fome. E ele simplesmente não manda notícia, não procura saber como é que tá as crianças. Estou criando essas crianças assim, largada. A menina está revoltada, o menino está dando trabalho na escola e ele não comparece, ele não dá a atenção que ele precisava dar, pelo menos de pai. E, sei lá, eu estou muito triste com essa situação, eu estou muito, assim, decepcionada com a forma como o João tem se mostrado nesses últimos 4 anos, sabe? Ele não é mais aquela pessoa que ele era, aquele marido maravilhoso, aquele marido incrível, que dava atenção para os filhos. Ele não é mais aquela pessoa. Ele mudou bastante. E eu fico com muita raiva da atitude dele de mostrar que ele não é que o irmão dele, aquela atitude de provocar o irmão, de mandar o irmão sair de casa. Fiquei com muita raiva dessa atitude dele e da ausência que ele ficou, né? 3 anos sem dar notícia de nada, nem falar com ninguém, nem com a gente, nem com as crianças. Isso me traz muita tristeza. Me traz, assim, eu fico chateada e triste ao mesmo tempo, né? Eu gostaria, assim, que ele, sei lá, me ajudasse pelo menos, né? Afinal de contas, ele precisa entender que ele tem 2 filhos. Ele tem 2 filhos, então eu precisava, assim, que ele ajudasse com a pensão. Não é possível, né? Que ele não sente no coração dele que ele precisa educar as crianças, educar, precisa estar presente, precisa... E, por outro lado, também, eu ainda gosto muito dele. Tudo aquilo que ele desconfiava e que os amigos falavam, não é verdade. Eu ainda gosto muito dele, só que eu tenho mágoa, eu tenho revolta pelas coisas que ele fez. E é por isso que eu pedi para ele vir aqui, ser chamado, para a gente ver o que a gente faz. A senhora finalizou, dona Ana? Sim. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Um ponto aqui eu não entendi. O irmão dele foi expulso de casa? Ele falou de forma ríspida, assim. Ele foi embora. Mas bem grosso, assim. Eu preciso arrumar um quarto pro filho. Aí o irmão saiu, assim, bem sem graça, né? Entendi. Aí depois disso que ele ficou vários anos sem aparecer. Ele começou a ter sessões de tristeza, depressão, desligava celular, viajava. Eu comecei a ficar sozinha, comecei a sentir que ele estava abandonando a gente. Até que um dia ele saiu e não voltou mais. E eu consegui localizar ele porque eu fui na Defensoria Pública e lá eles me ajudaram através de
pesquisa de endereço dele e conseguiram entrar em contato com ele para fazer ele comparecer. Ele algumas vezes ligou, tal. Aí eu tive a ideia de entrar, de ir atrás de uma sessão de mediação, né? Para ver se a gente resolve isso aí. Entendi. Obrigado, dona Ana. Eu vou passar a palavra agora para o seu Mendes falar para a gente também um pouquinho do histórico da situação, tudo bem? Tá. Seu Mendes, o senhor pode nos dar uma palavrinha sobre essa situação? Pois não. A situação ela se agravou bastante devido a gente vivia muito bem anteriormente, tinha um lar relativamente feliz, e eu tentando ajudar o meu irmão para ver se ele se aprumava um pouco na vida também, levei para casa. Mas nunca imaginei que pudesse acontecer isso com a minha esposa e ele. A situação chegou a um tal ponto que as pessoas de fora estavam me chamando a atenção e você não estava vendo nada. Como assim? Não, vendo o quê? Eu não vi nada disso. Dona Ana, lembra que a gente conversou lá no começo, informando que ninguém poderia cortar ninguém? A senhora já pegou o seu papelzinho e sua caneta aí para ir anotando seus questionamentos? A senhora vai anotando aí que daqui a pouquinho a senhora vai poder falar de novo, tá bom? Tá bom, desculpa. Pode continuar, Então, seu. eu fiquei indignado porque o meu próprio irmão, dentro da minha casa, que estava sendo beneficiado pela nossa acolhida lá, aconteceu isso com ele. Inclusive, Aconteceu o que com ele, seu Mendes? Não, nós acolhemos em casa e começou a surgir comentários na minha ausência, quando eu estava trabalhando, de que eles estavam muito íntimos, minha esposa e ele. Uhum. Inclusive que foram ao cinema juntos. Coisa que às vezes nem eu mesmo faço. E eles foram juntos lá para o cinema. Então isso ficou fermentando muito na minha rua lá, o povo me olhando e dizendo, mas como é que pode acontecer, como é que ele deixa acontecer isso com a esposa dele e o irmão? E eu fiquei muito indignado. E muito mais ainda quando ela ficou grávida com ele lá dentro de casa. E aí eu fiquei sem saber o que fazer. Eu não ia agredir, porque eu não sou disso, de agredir mulher. Então, para não chegar a umas vias de fato de agressão, eu preferi sair de casa. Para não chegar a esse ponto. E aí fiquei tempos fora, para tentar ver se esparecia a questão, para ver se esquecia um pouco. Mas foi muito difícil. E eu nunca deixei de amar os filhos, de pensar neles, de querer ajudar, mas eu estava numa situação sem condições nem de pensar o que fazer. Por isso que eu me ausentei, fiquei esse tempo fora. Certo, entendi. O senhor tem mais alguma coisa a falar, seu Mendes? A situação é complicada, porque quando a gente casa, a gente casa pensando em ter uma família para sempre. Inclusive os filhos. É muito dolorido sentir a falta dos filhos distantes, que a gente tinha aquele convívio com eles, pequenininhos, né? A falta que faz para a gente, eu acredito para eles também. Então é complicada a situação. E aí, eu sem saber o que fazer, tomei essa atitude de ficar distante. Daniel, me dá uma pausa bem aqui que eu vou mandar uma mensagem no privado de Raimundo, que é para ele complementar com uma coisa aí. Afinal, ele já concluiu a fala ou tem mais coisas para falar, Raimundo, ou João? Tem mais alguma coisa a acrescentar? Não, que eu quero ver. Isso, pode concluir. Quando você ter concluir, eu faço se tiver alguma observação. Se eu ver que não tem, na conclusão, eu fico calada. Não, eu concluí aqui mesmo. Então, vamos fazer o seguinte, rapidamente. Eu vou desligar teu microfone e vou mandar um áudio para ti, viu, Raimundo? Eu vou colocar você no mudo, para ninguém te ouvir. Eu vou te colocar no mudo. Eu vou te mandar um áudio. Só um momento, tá, pessoal? Ah.
Eu vou ficar muda também aqui para vocês. Vou mandar um áudio para o Raimundo. Enquanto isso, eu vou ver meu texto mais um pouquinho. Raimundo, eu mandei o áudio. Ouve lá no. Se tu puder, ouve o áudio, tá? Eu estou te explicando um negócio bem aí para tu concluir tua fala. Tá ouvindo o áudio? E tá no celular. A Denilde, ajuda lá ele, se for o caso. Tá, vou lá. E Daniel, vai lá no teu celular também, que eu estou te mandando um áudio. Tá bom. Raimundo, assim que tu estiver pronto, que tu ouvires o áudio, aí tu conclua a tua fala, tá? Para que o Daniel possa ouvir. Mas deixa só o Daniel terminar de ouvir um áudio que eu mandei para ele. Ok, Daniel? Entendeu, Daniel? Já, Raimundo? Pode ligar teu microfone de novo. Tá pronto para continuar? Pronto. Ok. Digamos que eu não tenha interferido e você entendeu o texto, porque faltou esse complemento. Então, digamos que ele está contando. Continua contando como se nada, se não tivesse interrompido. Vai, continua contando para o mediador. Sim. Aí, isso. Como eu estava dizendo, Isso. a falta, eu sentia muita falta deles distante, tanto do Joãozinho como da Aninha, porque a gente tinha aquele convívio familiar sempre, né? Mas depois de um tempo, depois que os tempos foram se passando, as coisas foram acontecendo, eu comecei a ter muitas ideias na cabeça, assim, pensamentos na cabeça, e cheguei à conclusão, devido a tudo que aconteceu, comecei a ter dúvida se o Joãozinho era ou não meu filho, eu desconfiava que não era. Então, por isso que eu fiquei meio assim, sem rumo, sem chão. Porque um casamento de tanto tempo, depois chegar a esse ponto, a esse momento tão difícil para mim, eu fiquei sem saber o que fazer.
Por isso que eu tomei essa decisão drástica de me ausentar, mesmo sentindo falta deles. Não foi isso, seu Daniel? Entendi. Só um momentinho. Dona Ana, a senhora tem mais alguma coisa a acrescentar? Tá desligado o microfone, Ana. A senhora queria falar ainda Isso. agora? O que a senhora queria falar ainda agora pra gente? Eu queria falar assim, que ele sempre foi um marido muito preocupado em trabalhar e não dar atenção pra gente dentro de casa. Com isso eu me sinto muito só. O irmão dele morando com a gente, eu comecei a conversar, a dialogar, assistir filme junto e tal. E essa questão do cinema foi uma coisa boba, foi um lançamento de filme que eu nem cheguei a pensar na possibilidade de ter que avisar ele, porque ele só vive trabalhando. Ele, de domingo a domingo, ele não para, ele quer trabalhar, aí as crianças ficam querendo sair, passear, o tio vai levar, e eu, para não deixar ele sozinho com as crianças, eu vou junto. Mas nesse caso, a gente foi no cinema, isso não é mentira, é verdade, viram a gente? Verdade, mas a gente só estava conversando. Eu acho que precisa de um diálogo. O João, precisa conversar comigo quando ele está insatisfeito. Né? E a forma como o nosso casamento, depois que o irmão dele veio morar com a gente, foi conduzindo, ele foi se fechando cada vez mais, ao invés de falar comigo a situação, né? E aí, desconfiar de uma gravidez, gente, pelo amor de Deus, ele podia ter falado comigo e explicado direitinho o que estava acontecendo. Ele não fez isso. Só uma pergunta, dona Ana. Quer dizer que a senhora, no começo aqui, a senhora explicou que quando a senhora estava grávida do segundo filho, ele ficou com aquela questão dos ciúmes, começou a inventar desculpas, mas nunca conversou com a senhora que ele desconfiava da gravidez durante aquele período. Não, quando eu falei para ele, tô grávida, um mês depois que eu engravidei, falei para ele, eu tô grávida, e ele foi ficando um marido estranho dentro de casa, ciumento, me proibindo de fazer tais coisas, tipo sair, atender telefone, queria saber quem era, as coisas assim. Pois é, mas tinha a intimidade que a gente percebia lá e se comentava aqui fora. Sabe disso? Nem com seu irmão, nunca passou pela minha cabeça isso. Embora eu me sentisse muito só. Tá, entendi. Pessoal, eu entendi aqui a situação de vocês, entendi bem o que vocês falaram e algumas perguntas aqui eu gostaria de fazer. Primeiramente aqui para o seu Mendes, né? Seu Mendes, pelo que eu entendi, vocês tinham uma boa convivência, é isso? Sim, tínhamos uma boa convivência antes. O senhor considerava que o senhor estava bem com sua família, que estava tudo bem, que não tinha nenhum problema, que vocês conviviam bem? Sim, a gente convivia bem, inclusive essa questão de trabalhar, eu tinha que trabalhar mesmo, porque eu sou era o único que mantinha a casa, e para não deixar faltar nada, dar o melhor para ele, tinha que trabalhar mesmo e aproveitar as oportunidades que apareciam. Certo. E isso tudo acabou quando seu irmão passou a morar com o senhor. Exatamente. Tentamos ajudar o irmão e acabamos nos prejudicando. Quem fez a escolha, no caso, de levar o seu irmão para sua casa para morar com vocês, foi o senhor? Foi eu mesmo. Eu, tendo dó dele, da situação dele, desempregado, despejado do apartamento que ele morava, pensei em acolher ali por uns tempos, até ele se aprumar novamente e procurar o lugar dele, mas a situação foi se estendendo, foi ficando mais tempo e até que chegou a esse ponto. Certo. Eu vi aqui que o senhor comentou que a situação se deu porque as pessoas começaram a comentar com o senhor essa situação, foi isso? Sim, a vizinhança, os amigos que via lá a situação, eu não estava em casa e estava o casal lá junto, lá e conversando, e brincando, e rindo, andando na rua junto, indo para o cinema, aí, sabe, né, o povo comenta mesmo. E a gente fica com a cabeça desse tamanho, larga, de tanta coisa que se fala. E o senhor nunca
quando vocês estavam em casa, o senhor não percebia essas situações quando o senhor estava lá com eles, dentro de casa? Foi só Comecei a pelo perceber, comentário das outras pessoas? comecei a perceber depois dos comentários. Antes não percebia, não. Parecia porque eu ficava pouco tempo em casa, né? Durante o dia, estava mais à noite. Sim. Certo. Eu tenho mais algumas perguntas aqui, e dentre elas, eu queria saber porque a dona Ana aqui, ela reclamou que o senhor não dava atenção, que o senhor trabalhava muito, que o senhor pegava muito serviço e que não tinha tempo para ela, para as crianças, para passear. O senhor tem algum motivo especial? Porque o senhor disse aqui que o senhor trabalhava muito, correto? Mas o senhor acha que não tinha um tempo para tirar, para estar dando um passeio com as crianças, para estar dando um pouquinho mais de atenção, para não estar todo o tempo no serviço? O senhor acredita que de todo o tempo de trabalho que o senhor exercia, o senhor não tinha tempo para fazer isso? Na verdade, isso é uma falha que a gente tem, porque eu trabalhava muito realmente, e quando chegava nos fins de semana, eu estava muito cansado e queria descansar. Mas é uma coisa que eu deveria ter reconsiderado antes também. Na verdade, todo pai de família, todo casal deve fazer isso. Eu não tiro essa coisa do casal. O casal tem que realmente que tirar tempo para os filhos, para passear, para estar juntos, para fazer alguma coisa diferente. E eu não tinha, porque eu tinha que trabalhar muito. Meu parceiro era trabalhar para manter a casa, para dar o melhor para eles. Então quer dizer que se fosse hoje, o senhor faria diferente? Possivelmente a gente poderia ter uma outra ideia a respeito da questão, né, do assunto. Entendi. Seu Mendes, mais uma pergunta, né? Depois de toda essa confusão, porque o senhor chegou a esse ponto, porque o senhor ficou ouvindo a situação das pessoas que estavam ali falando isso. O senhor chegou a conversar com seu irmão? Não, eu fiquei tão indignado que eu já mandei ele embora de casa. Certo, mas o senhor está há 3 anos fora de casa, não é isso? Sim. E durante esses 3 anos, o senhor nunca chegou a conversar com seu irmão? Não, pensei não. E o senhor também... Nem ele se explicou para mim nada, não falou nada a respeito. Ele não falou nada? Não. Ele só saiu de casa? Eu saí de casa e foi embora. Mas uma outra pergunta. O senhor chegou a comentar com a dona Ana e o seu irmão. Qual é o nome do seu irmão? Pedro. É o Pedro. É o Pedro, né? O senhor chegou a comentar com eles o motivo dessa sua decisão de sair de casa, de expulsar ele? Não, ele ficou sabendo que foi por isso, por esse problema que resolvi mandar ele embora. Ele ficou sabendo por quem? Não diretamente por mim, mas ele sabia que era por causa da situação que a gente estava passando. Por causa da situação. Até porque os vizinhos comentavam também com ele o que eu estava sentindo, o que eu estava pretendendo fazer. Eu diretamente com ele não, mas os vizinhos falavam. Os vizinhos falavam? Então os vizinhos sabiam o que estava acontecendo dentro do seu lar, da sua casa? Sabiam sim. O senhor comentava com eles? Eu desabafava com eles, eu não entendia, falava que eu não entendia o que estava acontecendo na minha casa, no meu lar. Para você entender. Ah, entendi. Tá certo, tá certo. Então, na verdade, grande parte do que aconteceu foi por conta dos comentários dos vizinhos, né? Os comentários, porque a gente ia vendo também o comportamento em casa. Os dois. Entendi. Obrigado, seu Mendes. Agora eu vou fazer umas perguntas aqui para dona Ana. Tá? Estou gostando de ver porque ele está explorando bem, ele está tentando, como ele vocês estão percebendo, só abrindo, eu gosto de abrir esses parênteses, tá? Fazer esses ajustes. Ele não tem, vocês viram como não é difícil conduzir uma sessão, ele está tomando pé de toda a informação, né, tentando entender a dinâmica dessa relação, para que ele consiga, de fato, trabalhar essa comunicação entre vocês dois.
Então, ele está explorando as perguntas, ele não está sugerindo nada, ele está só perguntando, tá? Valeu, continua. Certo. Dona Ana, eu tenho algumas perguntas para fazer. A senhora pode me responder com sinceridade as perguntas que eu vou fazer agora? Sim, eu respondo. Então, a primeira pergunta que eu tenho para lhe fazer, a senhora teve alguma coisa, algum relacionamento com o irmão do seu Mendes? Não, e nem me dei conta que a nossa amizade, por sermos cunhado, ia gerar conversas de vizinhos, ia gerar outras intenções. Nunca me dei conta disso. Certo. Dona Ana, a senhora tem um bom relacionamento com seus vizinhos? Tenho sim. Eu sou uma pessoa fechada, né? Eu chego, dou bom dia, boa tarde, boa noite e vou cuidar das crianças. Ele falou aí que ele é o único mantenedor da casa, mas assim, eu trabalho também. Eu sou bancária, né? Eu tenho as minhas horas de trabalho, e sou dona de casa e sou mãe e consigo dar atenção para as crianças, consigo levar na escola, consigo tudo, né? Tudo que as crianças querem é uma atenção dele. Isso aí, né? Certo. Só uma perguntinha aqui para o seu Mendes. Seu Mendes, o senhor trabalhava de que horas até que horas? Trabalhava de manhã até à tarde, todos os dias. Até que horas, mais ou menos? Até às 20 horas, mais ou menos. 20 horas. Sim. Eu tinha que Certo. pegar um lotado e voltar para casa ainda e chegava mais tarde em casa. Entendi. E a senhora Ana, a senhora trabalhava de que horas até que horas? Então, eu começava às 9 e parava às 14 horas, né? Às 9 da manhã, parava às 14 horas. Eu tinha tempo de buscar as crianças, de levar para o inglês, de fazer o que eu tinha que fazer, né? E assim, a hora que ele chegava em casa, né? 9 horas, as crianças estavam dormindo, eu também já estava indo dormir. É complicado. E ele não dá assim, sabe? Ele não dá uma trégua. Parece que ele precisa seguir o serviço dele no feriado, no domingo, no sábado. Não tem dia pra gente. Tá, não, no caso não tinha, né? Que isso foi há 3 anos atrás, não é isso, Não dona Ana? tinha. Não Não tinha. tinha. Hoje a senhora considera que vocês dois estão o quê? Estão separados? Estão dando um tempo? Qual é o relacionamento de vocês hoje? Olha, nós estamos separados, mas assim, eu gosto dele muito. Eu queria ter aquele casamento que eu tinha antes. Eu queria que nada disso tivesse acontecido. E se ele, sei lá, se ele ainda gostasse de mim, eu aceitaria ele de volta, porque as crianças precisam dele também, sabe? Mas ele precisa ter mais diálogo, ele precisa mudar o jeito dele. Dona Ana, apesar, eu entendi que a senhora quer essa tentativa, só que eu percebi aqui que a senhora falou aqui a respeito de pensão. Seu objetivo hoje aqui é que a gente consiga fazer um acordo a respeito de pensão? Hoje ele precisa me ajudar, porque depois que ele saiu de casa eu passei muita dificuldade, eu estou totalmente endividada, porque assim, eu consigo pagar a conta que vem primeiro. Então eu precisava que ele me ajudasse na pensão. Uma coisa que eu quero dizer aqui é que ele fala que ama muitas crianças, mas depois que ele foi embora, nunca mandou notícia, quanto mais dinheiro, né? Então tem muita coisa parada por aí, eu preciso da pensão, pelo menos R$ 800 para cada uma das crianças, para me ajudar. Certo. Qual a sua relação hoje com o irmão do seu Mendes? Não, então eu tive que tomar as dores do irmão dele, porque não é nada disso. Fiquei muito constrangida, fiquei com vergonha dele, porque a gente nunca teve essa ideia, nunca traí o João com o Pedro, e nem com homem nenhum, nem no período que eu estava grávida. E no período que eu estava grávida, pela forma como ele estava me tratando, eu me senti, eu pensava que ele sim é que estava com outra família. Eu imaginava que ele tinha alguém pela forma como ele me tratava. Nem atender minhas ligações ele não atendia. Entendi. Agora eu quero. Eu acho que todos vocês deu para a gente entender bem o que aconteceu, né, a situação de vocês e o que vocês esperam nessa situação.
E eu gostaria de fazer alguns comentários sobre tudo que vocês falaram. Vocês me permitem? Sim, pois não. De tudo que vocês me falaram, eu percebi aqui que a dona Ana, ela ainda ama muito o seu João Mendes. O senhor percebeu isso, seu Mendes? Sim, eu ouvi a declaração dela. O senhor percebeu. O senhor tirou 3 anos para pensar em toda essa situação, não foi isso? Sim. Dentro disso, eu percebi que o senhor falou que o senhor sente muita falta dos seus filhos, não é isso? Com certeza. Uhum. Tem aquele convívio, aquele apego com as crianças antes, né? E ficar, de repente ficar sem eles, é muita falta. Certo. E eu percebi ainda também que o senhor sempre foi um homem trabalhador, provedor do lar, e que eu imagino que o senhor nunca teve o interesse de deixar faltar nada na sua casa, não é isso? Exatamente, sempre tive essa preocupação. Eu sou aquele tipo nordestino que acredita que o homem é que é mantenedor de casa, mesmo que a mulher trabalhe, o homem é que é responsável por isso. Então eu tinha isso em mente, e não deixar faltar nada para eles. E por tudo que o senhor falou aqui, eu também consegui perceber aqui que o senhor vai me dizer se isso é verdade ou não. Que o senhor está muito triste com essa situação. O senhor está muito sentido, muito magoado, não é isso? Sim, a situação deixa a gente magoado, triste. Por isso que eu resolvi me ausentar, com medo de que acontecesse algo pior entre a gente. Então, eu acho que se eu ficasse junto ali, poderia surgir alguma coisa. Poderia até estar preso hoje. Sim. Alguma agressão, alguma coisa assim. Eu tenho uma pergunta para vocês. Vocês acham que tem alguma forma de resolver essa situação? Vocês dois acham que tem alguma forma? Por exemplo, eu estou disposta, sabe, a salvar meu casamento, né? Até porque eu sou a parte inocente da história. Eu tenho que, de alguma forma, conseguir provar para ele que não é nada disso. E eu queria muito que ele voltasse para casa, né? E o senhor, seu Mendes? Olha, eu sinto vontade de voltar para casa, mas eu tenho uma dúvida na minha cabeça que eu não sei se a gente vai conseguir resolver isso. Com respeito ao menino, né? Se é meu filho ou não. O senhor não vê nenhuma solução para isso? Eu acho que se a gente fizesse um exame de DNA e a gente comprovasse que não tinha nada a ver, a gente poderia resolver isso mais fácil. Certo. Então a gente tem uma solução bem aqui, né? O exame de DNA. Só que seu Mendes, a situação aqui não é também só isso, né? A gente tem um entrelaçado aqui de situações. A gente tem uma situação aqui com o seu irmão, a gente tem a situação da dona Ana, que dona Ana está muito magoada com essa situação, né? Então, assim, a dona Ana afirma, e eu acredito, seu Mendes, que 3 anos afirmando que não aconteceu nada é muito tempo, o senhor não acha? Para uma pessoa mentir? O senhor não acha que é um tempo razoável para uma pessoa mentir sobre uma situação? É um bom tempo. Dona Ana, eu gostaria de pedir para a senhora também que a senhora se colocasse na posição do seu Mendes, né? O seu Mendes, a senhora mesma disse aqui para a gente que aconteceu uma série de situações que o seu Mendes ouviu falar por outras pessoas, né? Que foi a questão do cinema, a questão da cumplicidade entre a senhora e o irmão dele, né? Que conforme a senhora nos diz, não aconteceu nada, né? E como o próprio seu Mendes falou, um exame de DNA pode comprovar tudo, né? Só que eu acredito que essa situação de vocês vai muito além disso também. Eu acho que é também o caso, além do teste de DNA, tem mágoa envolvida, tem toda uma situação envolvida e também tem o seu irmão, seu Mendes. Eu lhe pergunto, o senhor se lembra dos momentos que o senhor viveu com seu irmão quando criança? Sim, lembro, com certeza. E como foram esses momentos?
Eram momentos bons convívio que a gente tinha em casa, a gente brincava junto e fazia as coisas junto, e eram tempos agradáveis que a gente passava junto. E o senhor confiava no seu irmão? Sim, confiava. Tanto que eu confiava que resolvi levar para dentro de casa, né? Depois que ele precisou. E nesse momento que o senhor resolveu desconfiar? Que o senhor começou a desconfiar? Foi nesse momento de supostamente o relacionamento dos dois, como a gente tinha naquele momento, achava que estava acontecendo, aí comecei a desconfiar dele. Certo. Seu Mendes, o senhor não acha que para a gente resolver essa situação, tanto o seu Mendes quanto a dona Ana. Dona Ana, eu sei que a senhora está muito magoada com a situação, eu sei que é uma situação chata, uma situação triste, mas a senhora acredita que para resolver essa situação de vocês, a senhora conseguiria liberar perdão aí pelo que aconteceu aí do seu Mendes? Então é assim, ó, os ciúmes é falta de confiança, né? Eu imagino assim. Eu quero salvar muito meu casamento, mas assim, ele tá me ofendendo mais uma vez pedindo o exame de DNA. Simplesmente. Mais uma vez, assim, ele pode estar magoado pela ideia que ele imaginou. Né? Ele criou uma imaginação, criou uma história, e aí tudo bem. Eu estou falando que eu não fiz. Mas aí ele está dando uma opção aí de fazer o exame. Posso até fazer, mas eu vou ficar muito magoada se o amor não acaba assim de uma hora para outra. Eu continuo amando, mas vou ficar bastante chateada com, mais uma vez, né? Com o que ele está pedindo. Mas para tirar a dúvida dele. Pessoal, eu gostaria de solicitar para vocês para eu ter uma conversa individual com cada um de vocês. Só 5 minutinhos. Pode ser? Pode sim. Então, eu vou começar pelo seu Mendes, tá bom? Tem um porém aqui. A Denilson a Denilson tem que sair da sala. Denilson, desliga sai da sala. Baixa o volume todinho do aparelho. Que é para poder... Eu vou desligar o fone e vou lá para o quarto da Emily. Sim, mas e aí como é que tu vai saber quando tiver terminado? O Raimundo vai lá te chamar? Só abaixa o volume todinho do aparelho. Baixa o volume do teu celular. Tá. Vai na confiança, baixa todinho para tu não ouvir. Tá me ouvindo? Já tá me ouvindo? Um pouquinho, tô ouvindo. Mas o meu Mas é bom tu baixar para tu não ouvir nada. Tu tem fone de ouvido aí? Era bom se tu enfiasse um fone de ouvido, que aí tampa lá. Emily! Fone de ouvido? Colocasse um fonezinho de ouvido, assim, ó, que é para tampar, ó. Ui, aqui, ó. Isso, não tá ouvindo? Não? Tá ouvindo? Pronto, Daniel, pode falar com ele. Certo. Seu Mendes, eu queria conversar um pouquinho com o senhor, seu Mendes, individualmente, né? Seu Mendes, a dona Ana, ela tá afirmando há mais de 3 anos que ela não teve nada com seu irmão. O senhor colocou aí para mim que o seu irmão é uma pessoa de confiança desde a sua infância. Por que motivo o senhor acha que o seu irmão trairia sua confiança agora? E aquele negócio, a gente não estava em casa junto para ver o que estava acontecendo, né? Aí a gente fica sem saber o que realmente aconteceu. Aquela dúvida na cabeça, né? Aí amigo comenta, o seu irmão está com a sua mulher, o irmão está com a sua mulher. E a gente vai ficando com aquela situação, né? Como se desmoralizado perante os vizinhos e os amigos. Aí a situação fica bem ruim para mim. Seu Mendes, eu lhe peço liberdade para falar abertamente com o senhor, mas deixa eu lhe fazer uma pergunta. Quem é sua família? É sua esposa e seus filhos? Ou é sua esposa, seus filhos e seus vizinhos? Não, esposa e os filhos, né? Com certeza. Quem tem o dever moral aqui de falar a verdade para o senhor? É sua esposa e seus filhos? Ou são seus vizinhos?
Não, a esposa e os filhos, né, no caso, com certeza. O senhor acredita, eu quero que o senhor pense agora na dona Ana, aquela pessoa que o senhor conheceu, aquela pessoa que o senhor tanto ama, o senhor acredita que ela mentiria para o senhor dessa forma por mais de 3 anos numa situação dessa? Não, a Ana foi sempre uma pessoa idônea. Eu sempre acreditava nela antes, né? Certo. E A num única dado coisa momento específico, por conta do comentário de outras pessoas, tudo isso mudou na sua cabeça. tudo mudou a partir do momento que minha irmã foi para lá, que começou a surgir essas questões aí. Mas eu lhe pergunto, o senhor já chegou a conversar com seu irmão sobre essa situação? Não, porque até cortei o relacionamento com ele, a gente não tem mais, quase não tem mais contato. Eu fui para outro estado, fiquei longe também de todo mundo. Mas o senhor acha que essa sua decisão foi correta? Não, não foi correto. Eu saí para poder esparecer um pouco e evitar alguma coisa pior, né? Da minha parte. Não dela, da minha parte. Mas o senhor Respeitar a não, agressão, alguma coisa assim. mas o senhor não acha que o senhor deveria ter conversado antes? Deveria. Teria sido bom, talvez, mas eu não tinha cabeça para isso no momento. Mas, seu Mendes, Muito perturbado. vocês têm 28 anos de casado. É muito tempo, seu Mendes. 28 anos, desde 1994, não é isso? Sim, isso mesmo. E o senhor hoje está disposto a jogar todos esses 28 anos por água abaixo, por uma coisa que o senhor nem tem certeza? Uma coisa que o senhor só desconfia, que o senhor acha que aconteceu? Que o senhor nem conversou com seu irmão? Que o senhor nunca não acredita na sua própria esposa? Pois é, eu não conversei com meu irmão e ele também, na época, nem se dispôs a se desculpar, dizer que não era nada, né? Ele podia ter dito, não aconteceu nada conosco, não desconfia de nada, porque não tem nada a ver. Ele também não chegou a esse ponto de querer se desculpar, ou dizer algo, falar alguma coisa, né? De Mas, que eu seu estava Mendes, equivocado. como é que ele iria lhe falar alguma coisa se o senhor não lhe falou o que estava acontecendo? Não, eu digo o seguinte, ele podia ter dito, meu irmão, não aconteceu nada, eu até vou sair daqui para a situação, mas não aconteceu nada entre eu e sua esposa. Mas pelo que eu entendi, ele saiu de casa sem entender o que tinha acontecido. Sim, pode não ter entendido. Então, como é que o senhor acha que ele iria lhe pedir desculpas, explicar alguma coisa se Ele ele não pode não ter entendeu? entendido, mas ele sabe que foi por isso. Ele sabe que foi por isso. Foi. Seu Mendes, o senhor não acha que tem possibilidade de o senhor conversar com sua esposa e reatar essa situação? O senhor tem certeza que quer desistir do seu casamento, pagar pensão para os seus filhos, deixar seus filhos ao cuidado de outra pessoa, aos cuidados de outra pessoa para tomar de conta dos seus filhos, por uma desconfiança que o senhor nem tem certeza, que por conta de terceiros ele falando uma coisa, o senhor está confiando na palavra de terceiros que nem sabem o que está acontecendo dentro da sua casa, prefere confiar em terceiros do que pessoas que estão dentro da sua casa, do que sua própria esposa. O senhor tem certeza que deseja jogar tudo isso por terra? Não tenho certeza. O certo seria a gente fazer alguma coisa. Agora, como eu falei para ela do DNA, eu acho que seria uma forma da gente eliminar todas as dúvidas desse caso aí. Certo. E Eu acho que não se custaria fizer o nada fazer teste? o DNA. E se fizer o teste de DNA, o que vai acontecer, seu Mendes? Aí a gente, dependendo do resultado, a gente vai ter melhores condições de estar conversando e estar se entendendo melhor. E se o senhor, ao final do teste de DNA, o senhor descobrir que ela lhe falou a verdade de todo esse tempo? O senhor não acha que o senhor vai magoar ela? Pode ser que a gente magoa, mas aí a gente vai pedir, é o momento da gente pedir perdão, porque a dúvida persistia também na minha cabeça, né? Sim. Aí a gente tem que fazer um acerto aí, né, nesse momento. Tá bem, seu Mendes. E, no caso, o senhor estaria disposto a se resolver com ela, a resolver toda a questão de vocês, caso seja feito esse teste? Aí a gente pode
sentar e conversar. Tá bom, então. Obrigado, seu Mendes. Dona Ana? Dona Ana? Ei, dona Ana. Raimundo, chama lá, Ana. Chama lá para ela não está ouvindo. É como ela está com coisa desligada, ela não está ouvindo. Olha, vocês têm 50 minutos, viu? Para a gente. Se quiser, a gente estende até. Oi. Oi, agora Raimundo tem que abaixar teu som aí e não ouvir a Isso. gente. A Emily Não vai lá. ouça, Raimundo. Desliga aí o teu som. Eu vou. Não, tu desligou o microfone, mas tu tá ouvindo a gente. Não é para tu ouvir. A Emily está indo lá. Tira A o Emily meu é som, assistente tira a minha hoje. voz. Isso, para ele não ouvir, para ele ficar surdo. Isso. Tá Pronto. ouvindo, Raimundo? Vai agora a sessão. Tá Isso, ouvindo, agora Raimundo? vai com. Tá ouvindo, Isso. Raimundo? Tá Tá ouvindo? não. Ele vai sair. Pronto, Daniel. Faça agora a sessão privada com ela. Dona Ana, eu estive conversando ali com o seu Mendes e eu percebi também a vontade dele. Eu acho que a senhora percebeu o quanto ele tem saudade dos filhos, né? Que não é um relacionamento, mas que eu acredito que a senhora percebeu que tudo aconteceu por amor, né? Pelo amor que ele tem pela senhora, pelo amor que ele tem pelos filhos, né? E assim, ele ficou com essa desconfiança dessa situação e a única coisa que ele pede é um teste de DNA, né? E o que eu lhe digo, alguém tem que perdoar aqui, alguém tem que deixar morrer essas mágoas. E eu lhe pergunto, a senhora está disposta a deixar morrer essas mágoas hoje para resolver e para salvar seu casamento? Estou disposta. Eu quero salvar meu casamento, sim. Eu quero que ele volte para casa, mas eu quero que ele pare com isso. Esquece isso, esquece. Porque se aconteceu isso uma vez, eu tenho medo que aconteça de novo. Mas a senhora não acha que conversando vocês podem se entender dessa situação? Sim, Se foi mal entendido, a senhora não acha? sim. Eu acho que tudo foi falta de comunicação. Então, se a gente voltar lá e conversar com o seu Mendes a respeito disso, para a gente fazer um acordo no sentido de quê? De fazer um teste de DNA, verificar essa situação e depois a gente conversar e vocês mesmos conversarem para tentar resolver a situação da família de vocês, que eu acredito que hoje no seu coração o mais importante é a sua família, não é isso? É. E a senhora não acha que mais do que uma pensão é a senhora ter uma família bem estruturada, com seu marido do seu lado, seus filhos ao seu lado, vocês todos juntos? Sim, é o que eu mais quero, né? O que eu mais quero, sim. Mas se ele não quiser voltar, tudo bem, a gente resolve o problema da pensão e vida que segue. Entendi. Então, vamos fazer um acordo, nós dois. Da senhora aceitar de fazer o teste de DNA, né? E eu acredito na senhora. Eu acredito que não aconteceu nada disso, só que o seu Mendes, ele tá com a cabeça nisso, né? Eu acredito que fazendo o teste de DNA, a gente vai chegar na conclusão que ele quer, né? Que a senhora já está disposta a isso, porque a senhora sabe que não é verdade aquilo que ele está pensando. Então, a senhora, ao invés da gente ficar com aquele sentimento de quando saiu o resultado do teste, ficar com aquela coisa de viu, eu te falei, não. A senhora tomar aquilo e aprender, perdoar mesmo, tirar toda essa mágoa, a gente quebrar toda essa mágoa para resolver essa situação. Porque essa situação só vai funcionar se hoje a senhora disser, eu vou deixar toda essa mágoa de lado para resolver a situação da minha família. É a senhora que vai fazer a escolha da sua vida hoje. E aí, a senhora está disposta? Tô. Tá bom, então eu posso falar para o seu Mendes isso que a gente conversou? Pode. Então tá bom. Então vamos chamar o seu Mendes de volta. A Denise chama o Raimundo e pede para a Emily ligar o microfone dele. A caixa de som, por favor.
Eita, ele é bom de corrida, hein? De Cooper. Tá ouvindo, Raimundo, a gente? Levanta o volume, sobe o volume. Tá ouvindo, Raimundo? Sim. Tá ouvindo? Perfeito. Tá ok. Vamos lá. Seu Continua, Mendes, Daniel. Seu Mendes, eu conversei aqui com o senhor, conversei com a dona Ana também, e eu percebo o quanto o senhor tem saudade dos seus filhos, saudade da sua família. A dona Ana estava muito magoada com essa situação. Conversei com ela agora há pouco e nossa conversa foi bem direta. A dona Ana se dispôs a fazer o teste, né? Eu disse para ela que para resolver a situação da sua família, e ela mesma colocou que o importante é que a família seja bem estruturada, que a família esteja bem, que ela ainda ama muito o senhor, e ela se dispôs a fazer o teste de DNA e saindo o resultado positivo, ela disse o resultado que diga que realmente não aconteceu, que ela afirma que realmente vai dar, o teste vai dar que é filho seu, realmente, e que ela disse que para vocês conversarem para reatar a família. Fazendo esse teste, dando esse resultado, o senhor está disposto a reatar sua família? Aí sim, aí tira todas as dúvidas, né? Certo, mas uma pergunta, seu João. Duas perguntas eu tenho para lhe fazer. Eu lhe perguntei ainda agora, lá no começo, eu lhe perguntei que se fosse hoje, o senhor faria tudo diferente no seu relacionamento. E após isso, o senhor vai fazer tudo diferente no seu relacionamento? Aí sim, temos que seguir outro caminho daí, né? Daí para frente. Vamos E fazer algumas mudanças para adequar o relacionamento, as coisas como deveriam ser. E uma outra pergunta. Uma situação como essa, o senhor vai deixar ocorrer de novo dentro do seu relacionamento? Aí não, né? A lição fica para o resto da vida. A gente não vai repetir os mesmos erros de antes. E o que o senhor vai fazer para não repetir esses erros? Dar mais atenção à família, estar mais presente, dar mais atenção para eles, para ela também, trabalhar menos, né, no caso. Fazer E diferente do que era antes. entendi. O senhor vai levar ela para passear, vai levar para jantar, Isso, fazer alguma coisa do tipo? certeza. Para a igreja também, né? Entendi. Então, uma pergunta, a pergunta que não quer calar. A gente pode, a gente pode fechar um acordo no sentido de vocês fazerem um teste de DNA e depois, após isso, conversar para tentar reatar o relacionamento, o casamento? Sim, podemos tentar, sim. Então, a gente pode fechar o acordo dessa forma? Pode fechar. Assim, diante da possibilidade de que esse teste dê da forma que o senhor não quer, que seja, sendo filho do seu irmão, que nós vamos verificar só com a resposta do teste de DNA. A dona Ana aqui pediu a questão da pensão, né? Pelo menos para outra filha, né? O senhor acha justo o senhor pagar a pensão pelo menos para sua filha? Eu acho justo? Para sua filha? Não, até que se resolva, eu pago para os dois. Sem problema. Então, pronto. Então, a gente faz um acordo aqui no sentido de o senhor vai pagar uma pensão, a gente estipula aqui uma pensão aqui no valor aqui de 15% aqui do seu salário, pode ser? Sim, sem problema. E se realiza o teste de DNA e após isso vocês se acertam, tá? Começam a conversar, a gente pode sentar também se vocês precisarem para a gente conversar, eu estarei aqui à disposição no centro de conciliação, sobre essa situação. Então, eu vou fechar um acordo aqui no sentido de que o senhor vai pagar aqui uma pensão, realizar o teste de DNA e depois a gente vai conversar para tentar reatar a família. Pode ser assim, dona Ana? Pode. Pode ser assim, seu Mendes? Sim, pode sim. Então, tá bom. Perfeito. Encerrou? Digamos que Encerrou. vocês fossem elaborar o termo com as condições estipuladas, tá? Agora eu vou fazer as considerações, tá bom? Ok. Para surpresa de vocês, talvez vocês não soubessem, mas eu estava ao vivo no Instagram
peguei um trechinho da conversa privada e gravei, mas o som não saiu muito bem, só saiu as imagens. Vocês autorizam eu colocar nas redes sociais as imagens de vocês? Autorizo, sim. Autorizam? Tá bom. Deixa eu só colocar aqui que eu vou fazer as devidas considerações, tá? Deixa eu encerrar aqui para colocar, deixar lá. Não. Deixa aqui, certo. Vamos lá, pessoal. Ai, minha orelha. Muito interessante o caso. O que vocês acharam? Eu quero a opinião de vocês agora. É o que acontece no dia a dia, né? Denilson, começou a palavra, termina. Vamos lá. Diga, Então, Denilson. É o que acontece no dia a dia, isso aí. Isso aí a gente vê toda hora. Inclusive com a gente mesmo isso já aconteceu, né? Aham. Certo. Deixa eu perguntar aqui para Ana. Oi? Perguntar aqui para Ana. Você acha que eu deveria contar aquele caso para eles? Conta. Eu também lembrei. Ah, não. Está sendo gravado. Eu acho bom, não. Ah, tá. É melhor que depois depois eu quero saber uma fofoca eu gosto. Ou então depois que desligar a gravação. Gente, sabe, eu arrepio, eu fico assim, eu fico feliz, satisfeita com a atuação de vocês. Vocês vestem o personagem mesmo. Estou muito orgulhosa de vocês. Vamos lá, Daniel, o que você achou do caso deles dois, assim, bem interessante, né? É interessante, mas é delicado. A gente tem que tomar muito Delicado. cuidado Você com o está que a do lado gente daí, fala. né? A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, porque esse tipo de caso, esse tipo de situação, às vezes a pessoa está muito magoada, né? E pela experiência, pelo pouco de experiência que eu já tenho, às vezes as pessoas vão muito mais dispostas numa situação dessa a tentar, como eu digo assim, às vezes tratar mal outra pessoa, tentar tirar tudo que tá lá dentro, desforrar mesmo, brigar, fazer tudo que não pôde fazer até o momento. Aí espera aquele momento de uma mediação, de uma audiência, de uma conversa com outra pessoa para falar tudo que tem para falar, né? Então são situações delicadas que a gente tem que ter cuidado com o que fala, porque senão pode desencadear todo esse problema que às vezes está guardado lá dentro para a pessoa que às vezes não dificulta na hora de fazer uma mediação de acordo com o que a gente fala. Ok. E Raimundo, o que você achou do caso aí? Foi interessante fazer junto com a esposa aí? E aí viu que é difícil a situação, né? De você já pensou colocar um irmão dentro de casa ali, no fictício, é bem complicado, né? É bem... A sensação é ruim, né? Parece um caso real. Né? Você fica enciumado, meu Deus, eu não imagino, não quero meus irmãos. Eu não quero meus irmãos dentro. É bem incômodo, né, Raimundo? É bem incômodo. E para ela também, coitada, porque ela fica. Olha, e ela é uma atriz, essa mulher. E ela faz, eu não sei, sabe, eu amo. E engraçado é que ela falou mesmo porque ela gosta do marido, então foi Glória Menezes e Tarcísio Meira aqui, né? Viu? Meu Deus. Vamos lá, é emocionante, mas a gente tem muitas considerações a fazer aqui, Daniel. Muitas. Vocês chegaram longe e vão mais longe ainda. Nós iremos fazer mais dois dias de simulações, né? Que vai ser na segunda e na quarta que vem. Mas eu vou ficar com aquele gostinho de quero mais, queria fazer mais com vocês, tá? E por isso que depois que vocês receberem, eu já mandei providenciar o certificado de vocês, está ficando a coisa mais linda. O nome de vocês, vou colocar o CPF de vocês, bonitinho, vai ficar um certificado muito bonito. Eu vou fazer a assinatura digital, usar o token, viu, Daniel? As assinaturas digitais, como o deles é à distância, eu não vou fazer de punho. Eu vou fazer a assinatura digital. É aquela assinatura do recibo, Raimundo. Que não sei se tu já viu lá meu nome no teu recibo, é ali, eu vou colocar uma assinatura digital. Porque mesmo que seja de São Luís, mas vai ter o reconhecimento, né, feito pelo token.
Mas, e aí eu quero assim, foi essa semana, foi segunda e quarta, o Raimundo teve bastante chance de ver como é uma declaração de abertura. A Denildes está aí do lado, já fez, entrou foi a ponta da lança, foi a que iniciou, aí veio o Daniel hoje, e o Raimundo vai ter bastante tempo para fazer uma belíssima declaração de abertura. Eu vou colocar ele numa sinuca assim também, que é para ele tentar conciliar um conflito entre a Denildes e Daniel, e que vai ter advogado. Eu espero que os meninos, eu estou dando uma folga para os meninos, que eles estão ocupados, mas já bastante gente se comprometeu no dia 1º, tá? Só que eu queria pedir uma coisa a vocês. Eu tenho uma live segunda-feira com 2 empresárias aqui, CEOs, que a gente chama, e eu queria que vocês assistissem. É com a Maiara e a Lorena, viu, Daniel? Não sei se você conhece. São donas do Centro de Conciliação da Mediar Mais e da Mediando. Não São dois, conheço. não, mas são 2 CEOs, assim como eu. Nós estamos formando aí um trio de mulheres CEOs, empreendedoras aqui em São Luís, para a gente alavancar a mediação aqui em São Luís, nessa área de mediação, tá? E a gente vai fazer uma live segunda. Eu queria saber se vocês aceitam na terça-feira, na terça e na quarta, logo. Ao invés de ter na segunda, eu faria na terça e na quarta. Vocês podem dar, Daniel? Na Terça, terça? dia 2, né? Se não der, a gente faz só no dia 3. Só um Dá minutinho. para o Raimundo aí, dia 2 à noite, na Dá, terça? dá sim. Dá, Denilson, na terça, para vocês? Aí a gente emenda terça e quarta e encerra. Tá, Daniel? Porque eu não Tá vou bom. poder na segunda, porque eu tenho uma live. Que aí elas só poderiam na segunda. Eu digo, mas eu tenho uma simulação. Eu vi que, como eu seria mais fácil, que talvez vocês cedessem. Eu digo, não, eu faço na segunda. Eu não quero perder a oportunidade de fazer essa live para divulgar aí as empresas. Enfim, vamos fazer na terça e na quarta. É bom que a gente engrena, embala bastante. E aí a gente termina, se Deus quiser, daqui a uma semana. Aí o certificado sai no dia seguinte, eu mando para vocês. Enfim, vamos lá, Daniel. Vamos lá, deixa eu ver se eu consigo. Me ajudem aqui a fazer o resumo do que o Daniel, da apresentação de Daniel. Ele fez a declaração de abertura direitinho, tá? Foi completa aqui. Isso aí, eu disse, polemiza, entra, eu disse, não é? A Denilson entra no meio da conversa e tal. E aí ele controlou a Denilson, chamou a Denilson, olha, aí você lê, ele fez bonitinho, você lembra que na declaração de abertura a gente falou e tal, ela se lembra, então tá, aí ela foi e disse, não, desculpa, o Raimundo também deu ele interferiu também, eu acho que ele tentou interferir, o Daniel não chamou atenção, eu achei até oportuno também, eu não sei se tu lembra, Daniel, que o Raimundo deu ela estava falando e ele falou em cima, tu percebeu? Não, nem percebi. Não, né? Mas ele falou. Foi de propósito, Raimundo? Tu Foi. interferiu, né? Foi, eu Foi. vi. Raimundo, ele interferiu e você não chamou atenção. Eu pensei até que tu não tivesse chamado atenção de propósito. Nem todas as vezes, pessoal, vamos deixar isso bem claro aqui, nem todas as vezes a gente tem que ser chato. Ai, senhor, eu não digo, não precisa. Às vezes a pessoa fala mesmo, mas a gente não interrompe toda vez. Que sirva para ti, Raimundo. Se o Daniel, na terça-feira, falar por cima da Denildes, se tu vê que ele está muito em cima, incomodando, aí você diz, senhor Daniel, o senhor lembra que na declaração de abertura eu disse que não poderia interromper e tal? Porque chega momentos que a pessoa fala por cima mesmo, sem querer, mas nada que interrompa. Tá entendendo? Às vezes a pessoa dá aquela interferência, mas nada que interrompa. Só que a gente tem que ficar ligado até que ponto isso não. Porque às vezes a pessoa fala e você faz um gesto com a mão. Um gestinho, ó. Entendeu? Não precisa necessariamente falar, faz só um gesto. Que é para ele entender na expressão corporal que eu tô, tá? Basta uma mãozinha. Tudo bem, beleza. Perdão, tá. Vamos lá. Você, Daniel, percebeu alguma. Tá. Vamos lá. Quais foram. Nesse caso, quem vai ser. Eu estou explorando bastante o Daniel, porque ele perguntou, e aí ele foi a fundo do caso do casal, mais do que para a Denilson na segunda-feira.
que eu também estou sendo testada, eu também estou fazendo esse teste com vocês, porque afinal de contas é online e eu estou bem diferente a dinâmica do que na presencial. Tem alguma coisa, Daniel, aí é você que é o questionado, né? Tem alguma coisa que você fez que não deveria ter feito? Ou você acha que ficou bom? Vamos lá. É difícil fazer uma autoavaliação, mas eu quero que você se autoavalie. Vamos lá. Para mim foi difícil. Assim, quando a gente é advogado, a gente às vezes tem que ser a gente tem que ir para uma audiência preparado para ser surpreendido, né? Só que diferente de uma audiência, quando a gente vai para uma audiência, a gente estudou todo o caso antes da audiência, né? Sim. A gente estudou todo aquele caso, a gente soube o que as partes falaram, que a petição que a gente fez, a petição que a outra parte fez, e vai para a audiência totalmente preparado. Então, por mais que a gente seja surpreendido com falas diferentes das partes, ou algum ponto diferente, é diferente no caso da mediação, porque na mediação é totalmente tudo é inesperado, né? Eu não sei o que vai ser falado, eu não sei o que vai ser feito, eu não estudei nada antes, tenho zero de preparo, né? Então eu percebi que a dificuldade maior foi saber quais perguntas elaborar, né? E qual ponto eu queria chegar. Então eu fiz bastante pergunta, porque eu fiquei imaginando em qual ponto que eu iria chegar. Por exemplo, primeiro eu pensei, enquanto eu fazia as perguntas, eu ficava pensando, será que eu vou para o ponto só de estabelecer a pensão? Não, mas o Raimundo sente falta dos filhos, e a Ana, ou o Mendes sente falta dos filhos, e a Ana sente falta do marido, né? Então, peraí, então eu não vou só para o lado, porque a Ana, ela queria a pensão, e o Mendes, ele nem sabia muito bem o que ele queria, na verdade. Ele só não falou nem o que ele queria durante 3 anos, sumiu, e agora ele estava dizendo que estava muito magoado. Então, meio que ele não tinha, assim, não estava demonstrando plenamente o interesse dele. Até que ele soltou que ele tinha saudade dos filhos, né? Ou seja, o interesse dele era muito mais do que pagar uma pensão para os filhos. Era ter os filhos perto, né? Que ele tinha saudade. E, além disso, fazer um teste de DNA para saber se realmente o filho era dele, para dar tudo certo ali para ele. Então, durante esse percurso aí, tive que analisar eles, e minha dificuldade foi saber quais perguntas serem feitas, ao ponto de que, através das perguntas, eles mesmos começassem a se questionar se as atitudes deles, que eles estavam tomando, eram corretas, né? Certo. Então, eu achei que a minha dificuldade foi essa, foi saber quais perguntas fazer para tentar levar ao meu objetivo. Tu achas que o fato de tu seres advogado dificultou um pouco esse teu trabalho? Não, eu acho que ajudou, mas que eu achei que, como foi uma experiência nova de não ter estudado o caso antes, de não tomar conhecimento do histórico deles. De não tomar conhecimento antes, Sim. eu meio que fui fazendo as coisas um pouco devagar. Por isso que eu demorei fazendo muita pergunta para tentar entender todo o caso, porque eu não tinha conhecimento antes, entendeu? Certo, entendi. Ok. Mais alguma coisa para esclarecer aí, mais para falar? Que eu me lembre só. Se tiver mais, vocês podem me falar. Tá. E a experiência de atuar como mediador, como assim, você tem mais alguma coisa a acrescentar com relação à experiência em si, de estar aí desse lado aí, como mediador? Sim, que é muito assim, esse caso aí, hoje a gente teve um caso aí que foi um caso ensaiado, né? O Mendes e a Ana foram 2 personagens, a gente ensaiou tudo. Só que a experiência que eu tenho é que isso é muita responsabilidade, né? Não sentiu o peso, não sentiu? É muito não peso, é fácil. porque, como eu estou dizendo, eu tive que, no meio da conversa, tomar a decisão se eu iria por um caminho onde eu poderia trazer palavras que fossem só para estabelecer uma pensão do Mendes para com a Ana, só uma pensão e pronto. Se eles quisessem se resolver no futuro, eles que se virem. Eu poderia ter tido essa atitude,
mas como eu vi que tinha uma questão mais sentimental entre eles e que eu poderia resolver a situação como um todo, tanto para eles dois, tanto para Ana com a questão financeira, quanto emocional, e o Raimundo a questão emocional dele, então eu tinha uma responsabilidade muito grande de não deixar só essa questão na pensão, que eu tinha que resolver também a situação deles que ia além de dinheiro, que era emocional. Então esse peso aí, isso daí para mim é muita responsabilidade. Ok. A Denildes, eu vou fazer a pergunta que eu fiz para o Daniel, que eu não fiz para ti aquele dia. O que foi que tu achou de ter feito o papel de personagem de mediadora naquele dia? O que foi que tu sentiste? Em primeiro lugar, eu O que fiquei tu muito achou? né? Certo. E foi bem diferente do primeiro curso que eu fiz, que a gente... No primeiro eu quase não falava nada e eu também não sabia conduzir. Não, eu estou aprendendo agora eu estou aprendendo com detalhes, né? Eu achei que foi bem difícil, assim, achei bem... Impactante. Impactante. O Raimundo eu não vou poder fazer a pergunta, por enquanto eu vou deixar a pergunta do Raimundo para terça-feira. Vamos lá. No outro curso que nós fizemos, estava sempre o mediador e um comediador juntos. Certo. O comediador, eu poderia fazer o papel de comediador. Mas o comediador, ele nem sempre é necessário. Assim, depende muito, porque o comediador, ele não como é que eu posso dizer? Um mediador que fica na mesma, como é que eu posso dizer, meu Deus? Ele não é um mediador que está ali para somar com outro mediador. Ele é um profissional a mais que auxilia, um assistente social, é um psicólogo, tá entendendo? Que auxilia as partes, não propriamente o mediador número um, digamos assim, tá entendendo? O comediador não está ali para auxiliar o mediador número um. Ele está ali para auxiliar as partes também. Um terapeuta, um psicólogo, um assistente social, tá? Mais para isso. Não porque ele é um... mas tem que ter o comediador. O curso que vocês fizeram, eu queria mostrar que tinham a questão do comediador. Eu poderia atuar aqui como uma comediadora, mas eu podia, digamos assim, ofuscar o trabalho de vocês, entendeu? Eu poderia aparecer mais, então, devido a um conhecimento que eu tenho um pouco mais do que vocês, eu poderia deixar vocês um pouco mais ali descansados em cima dos meus ombros. Eu não ia querer isso. Eu queria que vocês andassem por si só. Vocês poderiam montar no meu ombro ali e dizer, não, deixa ela ir aqui que eu vou... Não, queria que vocês andassem sozinhos, tá? Por isso eu não fiz questão de colocar o comediador, tá? Mas vocês já sabem qual é o papel do comediador, tá? Outra coisa, vamos lá, Daniel. Raimundo, tem alguma coisa que você percebeu que ele poderia ter feito e ele não fez? Tu sentiu alguma coisa que ele poderia... Assim, ou você acha que ele fez... Fique à vontade, até porque tudo que vocês opinarem é bom para o Daniel e é bom para vocês também. Não, ele tocou num ponto muito interessante. Ele tocou num ponto muito interessante que se fosse um caso real, ia incomodar muito o João. Por que eu não conversei antes com ela, né? Ele tocou várias vezes nesse ponto aí. Certo. Eu achei interessante isso. Ele estava preocupado com a questão da relação, né? Isso. Do casal. Ele queria ajudar o casal. É isso, Daniel? Concorda com ele, Daniel? Sim. Concorda? Tá, ok. Vocês não estão percebendo que eu estou preparando terreno para poder chegar para o Daniel agora? Eu fui pelo Raimundo porque eu quero chegar no Daniel. Aí eu pergunto, Daniel, eu vou perguntar agora. Por que a preocupação de reunir o casal novamente? Porque, ao meu ver, a questão não era só financeira. A questão também era o problema, o interesse da Ana era financeiro, mas também era sobre o interesse sentimental, sobre a questão do casamento dela. Já o Raimundo, o problema dele era puramente sentimental, né? Era mais a questão de tudo que aconteceu. Ele estava magoado, ele estava chateado, saiu de casa,
né? Ele não, ao meu ver, a questão dele era uma mágoa que ele tinha e tinha que ser resolvido. E para resolver essa mágoa, a situação, a resposta que ele queria, o interesse dele era um teste de DNA, né? Que foi o interesse futuro dele, depois de um tempo. E já resolvia a questão do relacionamento dele. Então eu vi que se eu resolvesse a questão do relacionamento, eu resolvia todos os problemas, tanto financeiro quanto os sentimentais deles. O que foi que tu falou agora, bem? Eu vi que se eu resolvesse a questão do relacionamento deles, Sim. e aí? E aí? Tu mesmo, e aí? Eu vi que eu poderia resolver a questão do relacionamento deles. Te competia isso? Não me competia. Não me Isso. competia. Só que eu achei que eu estava no começo fazendo mediação, só que depois de um tempo eu tive que dar opções para eles. Então eu achei que eu passei por uma conciliação. Que deveria ou não deveria ter feito? Eu acredito que deveria ter sido feito. Havia uma relação anterior entre eles? Sim, Haverá a possibilidade de relação futura? sim. É cabível uma conciliação aí? Sim. Não, Não? não. Entenderam? Vocês estão entendendo a importância da senhora? O Raimundo está rindo. O Raimundo está rindo porque ele está entendendo a coisa. Está entendendo, o Daniel, onde foi que a zona perigosa que você entrou? Isso é Sim. ótimo, está acontecendo isso. Sim. Porque você. Isso eu não sei o quê. É porque eu estou com a gravação aqui. Aqui vai ficar a gravação e depois eu vou te mandar essa gravação para você assistir. Tá Você bom. disse, eu queria resolver a questão dele. Não é um caso para uma conciliação. Você não pode. Quer ver ela fala bem aqui? Na hora que você chamou a Ana no privado, você disse, você está disposta a me perdoar mesmo? Está disposta? Eu até anotei aqui, perdoar mesmo, vírgula, está Uhum. disposta? Você perguntou a ela, perdoar mesmo, está disposta? Ou seja, você fez o quê? Você chegou e disse, você está disposta a perdoar? Ela poderia até ter falado em algum momento, olha, ele queria que eu fizesse o exame de DNA, eu fiquei muito chateada. Uhum. Aí você disse, mas você está mesmo disposta a perdoar? Estou. Você perdoaria? Ou seja, você estava tentando, com boa fé, presta atenção, Uhum. reunir o casal. Aí eu pergunto ao Raimundo, que eu senti que você, a questão da, agora saindo para o lado do Raimundo, que tu chegaste para ele, não, e o irmão? E o irmão? Como é que foi a infância com o irmão? Você tinha uma boa relação? Ele tinha uma boa relação com o irmão. Ou seja, engraçado que eu passei um histórico de casos, e você perguntou coisas que não estavam nem no roteiro. E ele teve que se virar para contar como era a história do passado. Então, acho que ele se remeteu até aos irmãos dele. Eu até vi o Rosnaldo, eu acho que ele pode ter pensado até nos irmãos. Minha infância foi boa e tal, tal, tal. Então, assim, ele foi buscando perguntas que eles tiveram que se virar para achar a resposta. Enfim, Daniel, essas simulações vocês vão ter que fazer o tempo todo comigo, até eu dizer, agora vocês estão prontos. Mesmo que termine o curso, vocês um dia irão se deparar com uma sessão de mediação. Você como advogado e eles também como futuros advogados. Eles disseram que querem abrir o centro de conciliação. E eu estimulo muito que eles abram um dia. Quem sabe eu vou aí no Mato Grosso dar um suporte aí para eles abrirem. Enfim, Daniel, tu estavas com tu abraçou para si, me diga se eu estiver errada, tu abraçou para si a responsabilidade de reunir o casal, ou não? O que é que tu acha? Não, eu achei, na verdade, eu achei que se eu fizesse isso, eu resolveria todos os problemas de uma vez. De novo, tu estás falando, eu resolveria todo o É, problema. Viu como tu tá com não uma é espécie de costume de vício? falar. Na verdade, é como se tu tivesse, tu querias, é porque assim, por isso que eu deixei bem claro isso nas aulas teóricas, nós não temos
Não fiquem com a obrigação, desde a primeira da simulação da Denilson, não fiquem, não assumam a responsabilidade de resolver o caso. Entendi. Vamos levar algumas coisas em consideração bem aqui. A Denildes, assim como tu vai entender isso no dia que tu entrar como parte, na terça-feira, que eu vou te dar um roteiro, que tu vai estar lá, posição de fulano, interesse de fulano. Na verdade, eu tinha assumido até a situação de não dar certo, minha tentativa, tanto que eu já tinha pensado até na proposta de acordo, botando pensão e tudo, para ver como no final eu já tinha pensado em tudo, eu já tinha pensado se ia dar certo ou não ia dar certo. Aham, certo. Aí o que acontece? Aí o Raimundo, assim, aí o Raimundo disse, ó, eu ainda mandei, ainda disse para ti, Daniel, foca no interesse foca no pedido da Ana, não foi? Eu não mandei? Disse, foca no Foi. pedido da Ana, que eu disse, foca, que era para tu não ir muito a fundo na história do irmão com ele. Porque o que estava acontecendo? Eu percebi que tu estavas muito, realmente, tu tinha essa preocupação de tratar o sentimento do Raimundo, mas tu estava muito também com relação ao irmão. Uhum. Onde é que você. Aí você sempre perguntando pelo irmão. Eu acho assim, até que. O Raimundo, tu achas que ele perguntou mais pelo irmão ou pela Ana? Me ajude. Tu acha o quê? Que ele se preocupou em igualdade de condições? Não, acho Mais que com mais a uma relação. igualdade, sim. Hein? Acho que Percebeu teve que ele mais estava. uma igualdade aí. Certo, tá. Né? Ok. Aí o que acontece? A questão da confiança, quem é. Ah, tá. Quem é a sua família? Olha só. Eu não vou lembrar agora, só eu assistindo o vídeo depois. Teve uma perguntazinha, uma perguntinha que tu fizeste para ambos, ou foi mais para Ana, que tu quase ia pedindo para ela se colocar. Ou seja, a pergunta que tu estavas fazendo para a Ana, tu poderia ter feito no privado. Algumas coisinhas. Ah, sim, lembro. Tá, bem no comecinho, lá, mas no comecinho tu perguntou alguma coisa para Ana, tu poderia ter feito no privado. E, enfim, Ana sempre foi. Tá. Quem é a sua família? Ah, sim, tu perguntou para o Mendes. Vem cá, Mendes. Quem é a sua família? Aí ela estava no mudo, ela não ouviu. A Denilson, viu, Denilson? Ele perguntou: quem é a sua família? É o seu irmão ou é a sua família, seu esposo e filhos? Aí ele disse: não, claro, minha família é minha esposa e meus filhos. Foi isso, Daniel? Se eram os Foi. vizinhos, se eram os Oh, vizinhos. perdão, não, era só. Quem é a sua família? Sua esposa e seus Seus, filhos, ou é os seus vizinhos e irmãos? Ou é foi só seu, os só, vizinhos? ou é sua Seus esposa, seus vizinhos. filhos e os Os vizinhos. vizinhos, isso. Ah, foi isso mesmo. Aí ele disse: não, é claro que é minha esposa, tá? Aí ele disse: a Ana sempre foi idônea. Ele falou sobre a questão da Ana, né? Deixa eu ver. Família, o senhor vai deixar. Ah, tá. Tá bom. É porque eu fiz anotações de. Deixa eu ver, o senhor. Outra pergunta. Tu fizeste essa pergunta lá no final, já na geração de opções para o acordo. O senhor levará ela para passear? Ou seja, você estava já entrando numa coisa que diz respeito ao casal. Uhum. Entendeu, Daniel? Você vai levar ela para passear? Isso aí é problema deles. Uhum. Ele tava vendo já o resultado. Ele estava já dizendo, olha, Raimundo, ele estava dando uma de conselheiro, ele já estava aconselhando, conselheiro com papo de homem para homem, vem cá, tu vai levar tua mulher para passear, tu vai tratar ela como ela merece, e aí eu quero, entendeu? Entendeu? Faça o melhor por ela, para poder resolver. Você vai levar ela para passear, aí ele ficou até assim, meio sem, sabe? Vou levar sim, entendeu? O que mais? Diante dessa possibilidade da resposta dela para cá, tarará. Outra coisa, quem foi que falou em 15% do salário? Foi eles ou foi você, Daniel? Quem foi que propôs? Fui Ele eu. não foi.
Você poderia ter feito isso? Aí eu te pergunto, por que eu estou te fuzilando de questionamentos e observações? Porque você que é o avaliado. E eu estou fazendo esse Com papel, eu estou fazendo certeza. o meu papel aqui de tutora, mentora de vocês. É para você dizer assim, Iracema fez um trabalho top. Se Deus quiser, um dia tu vai dizer isso. Então, por isso que eu estou te metralhando de observações. Com certeza. Quem foi que sugeriu, quem foi que disse que daria 15% do salário dele para as crianças? Fui eu. Fui tu. Você opinou? Foi tu. Era para tu ter feito. Tu sabe o que é melhor para eles? Não, eu Eles é já que sabem. eu sugeri porque na minha cabeça já tinha virado uma conciliação e eu que tinha que dar opiniões. Entendeu? Tu tá vendo, Raimundo? Presta atenção que terça-feira é tu, Raimundo. Terça-feira, a Nenê tá achando é bom ali. Presta atenção, Raimundo. Errando que Presta bem apreende. atenção. É bom porque aprende. Aí Daniel disse, deixa, eu tô apanhando hoje. Vai ser terça-feira. Terça-feira é tu, Na feira eu te Raimundo. agarro, Raimundo. Eu já tomei Viu? uma surra. Daniel, você estava fazendo tudo direitinho, mas teve umas coisas, principalmente com o Raimundo. Você estava muito preocupado com a questão do Raimundo, porque o Raimundo tinha saído de casa e deixou a Ana e tal. A Ana deixou bem claro, ó, olha, eu quero é olha, eles ventilaram a solução e você não estava conseguindo perceber. Daniel, você como advogado também, mas não é aqui como advogado, é como o advogado, porque tu atua na área de condomínio, e tu também, você disse, e eu fiquei muito orgulhosa, que você disse que de 3 reuniões que você teve naquele dia, que foi até minha live, você disse, eu consegui resolver 2 casos só com as ferramentas. E olha que tu estava só com a teoria, a gente não tinha dado nem todas as ferramentas. Imagina, a partir de hoje, como é que você vai se sair? Presta bem atenção numa coisa. Relação de condomínio é mediação. Tu não podes opinar de jeito nenhum. Pode, a mulher tá certíssima, o rapaz está certíssimo. Você não pode. 15% tá bom? A gente não opina, porque só eles sabem o que é bom para eles. De repente, 15% para o Raimundo é muito. Aí ele vai dizer, o que ele poderia fazer é o seguinte, olha, é o seguinte, outra coisa. O Raimundo também ele tem uma carga de responsabilidade, porque ele não passou, eu que tive que intervir, ele sabia da posição e dos interesses que tu tinha mentalmente, Raimundo. Tu sabia qual era a tua posição e teu interesse. Tu não poderia falar, mas tu tinha que deixar bem claro 2 coisas. Olha bem aqui, eu vou mostrar agora aqui para vocês. Eu vou compartilhar para vocês verem. Olha aqui. Rapidinho, deixa eu mostrar bem aqui para vocês. Olha só como é que estava o papel do Raimundo. Olha aqui. Qual era a posição de João? Não reconhece Joãozinho como seu filho. Ana deve assumir as consequências pela destruição do casamento. Raimundo, quando você entrou no caso, que você foi narrar isso aqui, era para tu ter dito, batido em cima disso com a Ana. Para ele perceber no final, tu ter dito assim, olha, é o seguinte, tal, quando o Daniel fez muito bem, que ele disse, seu Raimundo, conte a sua situação e tal. Aí tu contou tudinho. Aí tu poderia chegar no final e dizer assim, olha, é o seguinte, apesar de eu amar os meus filhos, eu não conheço o Joãozinho como meu filho, porque eu desconfio que tal, tarará, tarará. E outra coisa, senhor, doutor Daniel, eu acredito que ela que é responsável pelo fim do nosso casamento. Entendeu, Raimundo? Então, a responsabilidade também é dele, por Daniel não ter captado a verdadeira posição do João. Entendeu, Raimundo? Tu poderia ter batido em cima disso, que não era para o Daniel saber, mas tu já poderias ventilar essa possibilidade. Olha, eu quero proteger a Aninha. Por que proteger a Aninha? Era o verdadeiro interesse. Eu quero proteger a Aninha porque a Aninha é minha. Eu sei que é minha filha, mas o Joãozinho, não, eu desconfio, sabe, doutor? Então, eu queria fazer mais interessante. Ele falou na história do DNA 2 vezes, Daniel, e tu não deu assim, porque quando ele disse assim, não, o DNA, ele falou umas 2, 3 vezes.
Tu poderia ter dado... Opa, isso é um dos pedidos dele. Entendeu, Daniel? Eu anotei na hora que ele Pois é, falou. DNA. Então, já que ele queria o DNA, era para ter... Tanto é que tu colocou no acordo, bem aqui, DNA. Uhum. Ok. Então, quando tu estiveres diante de uma sessão condominial e eles lá no Mato Grosso, com qualquer questionamento que eles apareçam, como advogados, futuros advogados ou mediadores, eles têm que anotar essas questõezinhas, quando eles dizem, não, porque eu quero isso, assim, assim. Opa, ele está querendo isso. Entendeu, gente? Uhum. Entendeu, Raimundo? Sim. Segunda, terça-feira. Opa, ele está querendo isso aqui. Ela, não, porque eu não sei o que, a pensão, porque eu estou passando necessidade, eu cheguei a passar fome. Opa, opa, opa. Ela está querendo uma pensão. Aí ela ainda disse depois uns R$800. Por quê? Deixa eu te mostrar por quê. Olha bem aqui. Deixa eu ver se aparece o dela bem aqui. Olha aqui, ó. Quer que seja determinada uma pensão de R$800 em favor de cada um dos filhos. Ou seja, R$1.600. Salvar o casamento e ter o João de volta. Isso ela fez. E você percebeu isso, que ela queria. Isso aqui você percebeu o interesse. Vocês viram como é bonito isso? Você percebeu o interesse dela, que era de salvar o casamento e ter o João de volta. Já o João queria outra coisa. O João queria outra coisa, que era justamente cuidar da Aninha, zelar pela Aninha e construir um ambiente familiar saudável. E isso também tu percebeu, o Daniel. Mas não necessariamente construir um ambiente familiar saudável por parte do João e proteger a Aninha, não é construir um ambiente familiar saudável, não é exatamente viver com a Ana. Sim. Tu não sabe se de repente ele não tem outra namorada. E a Ana não saiba, porque senão a Ana arranca a orelha dele, o fígado. Uhum. Entendeu, gente? Tu entendeu, Daniel? Tu poderia ter feito assim, seu João, deixa eu lhe perguntar uma coisa, o senhor tem já outra família, entendeu? Para poder ver se realmente ele estava realmente querendo voltar, porque, olha, eu te garanto uma coisa, talvez ele não quisesse tanto voltar mais para ela, não. Então, eu mencionei lá, né, que durante a gravidez eu desconfiei dele, que ele poderia ter alguém. Poderia, porque 3 anos, pelo amor de Deus, será que ele voltaria assim? Entendeu, Daniel? Então, cuidado, Entendi. Daniel, nessas relações de condomínio. Eu sei que pode aparecer, tu não tu pode aparecer um dia como mediador familiar, porque afinal tu tá te capacitando para isso. Mas cuidado para tu não entrar muito dentro da casa, da vida Da situação. do João da vida que aparecer, o João Mendes que aparecer na tua vida, porque tu não sabe, porque quando tu diz assim, mas o senhor não quer, porque eu vou te dizer uma coisa, o João foi muito controlado, o João Mendes, porque se fosse eu, João, o Raimundo, eu já teria reclamado por meu mediador, doutor, eu já tenho outra, entendeu? Ele ficou um pouco passivo. Não, eu aceito. Não, não fique passivo, não, Raimundo. Ele é mediador, ele não pode impor nenhuma solução. Você poderia chegar a dizer, mas, doutor, eu já tenho outra namorada, eu já estou há 3 anos, sabe, eu perdi a vontade. Eu já tenho, hoje eu tenho carinho pela Ana. Não, ele ficou um pouco passivo. Talvez eu volte para ela. Será que se o DNA for positivo? Entendeu? Enfim, Ei, Iracema, deixa eu tirar uma faça. dúvida. Tira. Quando ele pediu para o Raimundo, não, parece que foi para mim que ele fez uma pergunta, para eu me colocar no lugar dele, né, na situação dele. Sim. Mas foi privada ou conjunta? Pois é, não, eu quero saber, nesse momento que faz essa pergunta, coloque-se no lugar dele, é em sessão privada que faz? Privada, porque não pode. Não, entendeu? Entendi. Entendeu, o Daniel? Algumas coisas. Sim. Agora tu tá conseguindo. Eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar esse vídeo, eu não vou deixar ele muito tempo no ar, porque eu não quero que depois outras pessoas tenham acesso, que isso é um trabalho nosso. Uhum. Eu vou baixar o YouTube desse vídeo hoje, eu vou mandar para vocês, principalmente para ti, Daniel, para tu ver lá atrás como é que ficou Tá. a tua dinâmica, para tu dizer, opa, eu errei bem aqui, a Iracema falou isso lá na frente, como foi que tu estava agindo? Uhum.
Entendeu o trabalho do mediador? O que era para tu ter feito? Ter anotado que ele queria salvar. Aí foi que eu disse, o Raimundo chegou, que eu disse, Raimundo, aí foi que eu pausei e disse, Raimundo, vai lá na tua folha. Eu mandei um zap para ele, vai lá na tua folha e vê qual é a tua posição, o que é que tu tá querendo, Raimundo. Aí foi que ele disse, não, eu quero. Aí foi que ele se manifestou bem no finalzinho do relato, porque senão tu não ia pegar o que ele queria. Ele falou, mas ele não disse o que ele queria. No final Sim. foi que eu disse, Raimundo, fala o que tu queres, que está lá no roteiro. Aí foi que ele disse, porque eu quero isso, assim, assim, assim. Porque eu não reconheço o Joãozinho e tal, como meu filho, foi que ele falou. Em Iracema, eu tenho assim uma preocupação na vida real. Digamos que isso aconteceu de verdade. Daniel, tu tá em casa? Tô. Ah, tá, pensei que tava no trabalho. Sim, Aninha. Oh, sim, Adenilde. Então, Vem que o Sim. escritório é aqui sim. pertinho. Já imaginou, por exemplo, na situação assim, que ela realmente está falando a verdade? Ela não traiu, o filho é dele. E ele quer mesmo um DNA. Isso aí vai magoar ela demais mesmo, né? Muito. E aí eu fico pensando assim, se fosse uma mediação verdadeira aqui, Sim. como que eu ia, assim, ela na questão de machismo, né? Não, ele tá desconfiado de você, mas você aceita fazer um DNA e tal, eu vou aceitar, mas eu sei que a mágoa vai ficar flutuando sempre, né? Duvidou de mim a vida inteira. E o que é empatia? O que é empatia? Empatia é É a capacidade de se colocar no lugar do... um lugar do outro, Não né? tá fácil para ele. Não tá fácil para ele. Não Aí tá ele fácil para ele. precisa parar e pensar na minha possibilidade. Claro. Porque aí quando ele pede, de repente, como ele ventilou, eu quero o DNA, tá? Ele está se agarrando, de repente é uma situação de salvar o casamento dele, a família dele, os filhos, tá? Não é pelo dinheiro, pela pensão que tu tá pedindo. Ele precisa tirar essa angústia dele, né? Esse sofrimento, isso é um sofrimento para ele. Porque ele dizia, eu não tenho tempo, eu trabalho, eu preciso trabalhar para manter minha família, eu não tinha tempo para sair com ela. E ele teve e saía. Ora, a cabecinha dele, mas eu estou magoada porque ele pediu o teste de DNA. De certa forma, te coloca. Quando a gente vai querer pensar em se chatear com algo, coloque-se no lugar do outro. Cansei de dizer isso para o Rosinaldo aqui. Tá aí, vou colocar agora o Rosinaldo, que é irmão dele aqui. Rosinaldo, coloque-se no meu lugar, pelo amor de Deus. Aí ele, pô, imagina se fosse eu, se fosse você, coloque-se no meu lugar, cara, isso dói e tal. Aí ele, sabe? Entendeu? Daniel, cuidado com essa linha tênue, que essa linha é muito fina, quase invisível entre o que você pode ou não sugerir. Eu gostei porque você não sabia de nada, perguntou, explorou, mas tu já estava indo, tu foste nas perguntas, mas tu já estava indo nas perguntas quase que dizendo, mas, seu Raimundo, como é? Ela abrir aspas, seu Raimundo, que, o senhor vai deixar ocorrer de novo? Então, tem perguntas, eu disse, façam perguntas à vontade, mas não façam perguntas em que você diz assim, você vai deixar isso ocorrer de novo? Não, né? Então, cabe a ele se ele vai ocorrer de novo, se ele vai continuar confiando na mulher ou não. Entendeu? Essas coisinhas assim tem que ter cuidado, porque rapidinho, Ramon, nem todas as partes agem passivamente como ele agiu, dessa forma tranquila. Cuidado, Daniel, porque tu pode levar um susto. Diga, Ramon. A situação do mediador também às vezes é difícil, porque o mediador está vendo a solução do problema entre os dois e os dois não chegam a um acordo, né? E ele às vezes sente vontade de ajudar. Perfeito. Mas acontece que ele ajuda quando ele perguntou. Mas acontece que ele perguntou muito e perguntou bem. Eu gostei das perguntas, ele foi em cima porque ele não sabia. Mas acontece que ele tem que ter a capacidade de levantar as antenas na hora que ele achar que como é que eu posso dizer, meu Deus? Ele tem que ter um radar bom para na hora que a pessoa disser o que ele quer, ele captar. Porque a Ana falava o que queria e ele captou. Já tu, Raimundo, não falou tanto e ele estava com dificuldade, tanto é que ele estava mais se explorando com as perguntas do que com ela.
Com ela, ele entendeu os interesses dela. Tanto é que eu acho que ele queria muito salvar o casamento por causa dela ali, porque olha, eu amo meu marido, eu gosto do meu marido, não sei o quê, e ele, vamos ver aqui se dá para, entendeu? Ele ia lá, mas ele não pegou tanta informação tua. Se bem que tu disseste, eu quero DNA, mas tu não demonstrou ali o interesse a tua preocupação por Aninha, tu falou, acho que uma vez só na Aninha, né? E olha que tu tinha informações sobre a Aninha, que a Aninha era tua filha, né? Mas tu não mostrou a tua desconfiança com relação ao Joãozinho, apesar de gostar do Joãozinho. Daniel, entendeu, Daniel? Entendi. Eu realmente tive mais dificuldade com o João O para João. entender a intenção dele. Sinceramente, eu não estava entendendo. Aí, quando ele falou DNA, eu falei, ele quer um DNA. Eu não entendi se ele Foi. tá. Eu Eu não dei graças entendi a se eu Deus quando pra... ele começou a falar do DNA, eu digo, oh, meu Deus, quase eu faço um gesto, eu digo, eita, ele falou do DNA. E ele falou umas 2 vezes. Por isso Tanto é que que teu acordo, um deles foi o DNA, mas tu não fez o acordo dos R$ 800 que ela queria. mas ela Tu não não falou 800. falou uma vezinha, não foi, Dan? Não foi? Eu falei assim, Falou uma vez Foi por simplificado. cima. que eu Foi. precisava eu estava endividada e que eu precisava de dinheiro e que eu queria que ele pagasse a pensão ali de R$ 800 para cada um. Você lembra que eu falei? Isso. Volta lá no vídeo que depois tu pega, Eu Daniel. vou ver, que talvez eu não tenha ouvido na hora. Pois é. Mas assim, isso aí, tu vai. Ontem, segunda-feira, ela fez a dela, ela teve como ela era a primeira, ela ficou assim, e aí agora, o que que eu faço? Não sei o quê, mas chegaram a um acordo. Aqui teve uma espécie de acordo. O que que poderia acontecer aqui? Poderia acontecer o seguinte também. Veria essa questão da pensão até resolver o DNA, viu, Daniel? Uhum. Vamos ver aqui os valores fixos, como é que seria? Poderia bater em cima disso, tu não era para tu ter falado aqueles 15%, porque ela Uhum. queria, era os R$ 1.600, perguntaria para ele se esses 1.600 era possível, até resolver a questão do resultado do exame de DNA, e aí depois que viesse o exame de DNA, eles voltariam, e daria essa pensão, né? Acordaria uma pensão, para as crianças não ficarem desassistidas, e aí ele era o tempo que faria o DNA, marcaria uma nova sessão oportunamente, uma outra sessão de mediação, viu, gente? Marcaria uma outra Uhum. sessão de mediação com esse resultado do DNA. Ah, tá. E aí veria a situação, como é que ficaria. E aí, a possibilidade. Aí sim, Daniel. Minha ideia era essa, de marcar uma segunda sessão. Até ventilei, mas não botei Mas no acordo. poderia, quantas fosse necessária, num centro privado, Daniel, quantas forem necessárias para chegar a um acordo. 5, 3, 10 sessões, se for preciso, Sim. tá? Aí pegaria o resultado de DNA, de posse do resultado, tá aqui, senhor João, é seu filho de fato. Aí ele já teria um outro diálogo, e aí vocês agora decidam. Tá aqui, senhor João, realmente o senhor é pai do Joãozinho, tá aqui, dona. Parabéns aqui, seu filho mesmo, tá aqui, é o filho do casal. Agora, vocês decidem se vocês ficam juntos, como é que é, vocês vão decidir. Tá Aí bom. pronto, aí entendeu? Aí já é por conta deles. E acabou a conversa, e aí o diálogo correria. Mas está aqui, Entendi. está decidido. Entendeu, Daniel? Entendi. Cuidado, porque eu bato em cima dele por causa de por quê? Porque ele é advogado e especialista em direito condominial. Então, tem muitos conflitos de irmãos, de marido e mulher, entendeu? De pessoas, relações anteriores e relações futuras, porque são vizinhos. Então, Daniel, não sugira nada, porque isso pode gerar um problema para os mediandos, que são eles dois. Essa Sim. questão dos 15% para ti seria viável. E ele lá na hora, mas tu não sabe se de repente esses 15% seriam prejuízo para o próprio Raimundo. E ele dizia assim: foi o doutor Daniel que ventilou essa história, que falou nesses 15%. Eu não tinha nem falado de quem seria a responsabilidade. Sim, entendi. Aí ele iria entrar com uma ação judicial, já ia ser uma briga com a Ana, porque os 15% estava demais. Eu não dei eu não sugeri esses 15%, quem sugeriu foi aquele mediador que sugeriu, não fui eu. Então, assim, tá, Daniel? Mediador não. Entendi. Vocês viram a importância do CPC
que mediador não opina e não sugere. Vocês viram agora como é diferente. Agora a gente vai ter casos na terça-feira que vai ser uma conciliação que vocês podem sugerir à vontade. Aí ele pergunta isso, Ou não. Hein? Ele pergunta, a declaração de abertura, ela vale para as duas, para conciliação e para mediação? Pode ser. Tá? Pode ser. Faça, porque de acordo com o caso que eles vão contar, aí tu vai deduzir. Rapaz, isso aqui, se eles não se conhecem, for uma briga de colisão de veículo, então eu posso sugerir e opinar à vontade, entendeu, Raimundo? Porque eles não se conhecem. Uhum. Nessa hora tu vai ter que ter habilidades. Opa, eu posso sugerir aqui, tá? Viu, Daniel? Uhum. Certo. Gostou das observações? Foi melhor do que Gostei. qualquer aula teórica, né? É verdade, aprendi muito mais rápido. Pois é. Existe muita linha tênue com a tua fala, que tu tem uma hora que tu estava fazendo umas perguntas quase que sugerindo e opinando. Teve uma hora que tu chegou e disse é os 15% mesmo, o senhor vai pagar os 15%. Tava demorando demais, eu já tava me agoniando. Bora, meu povo. Aí é que tá, viu? No caso aí, a gente tem que ter paciência. Se bem que aqui era uma simulação, é para errar mesmo. Pois é, Viu? eu percebi. Mas lá na hora, a gente não pode ficar afoito, viu? Na vida real não pode, pelo amor de Deus, porque eles não podem se sentir pressionados. Pois é, isso eu percebi, que eu fiquei agoniado, porque Ficou. assim, como o Raimundo estava falando agora, às vezes a gente sabe a solução do problema e as pessoas não conseguem ver, né? Aí eu fiquei assim, rapaz, é uma coisa tão fácil de resolver, eles não se resolvem logo. Aí eu me agoniei e fui querer opinar. Olha só, ainda bem que está gravado. Tu disseste uma coisa bem aí. A gente sabe a solução do problema. Para o mediador, você sabe, mas para ele não é a tua solução, não é a solução deles. Entendeu, Daniel? Sim. Tá bom, meu filho? Nem Valeu aí? Falou. Valeu. Valeu. Tá gravado 2h33 de aula, foi meia hora mais, foi 2h33. Mas é porque a gente começou cedo, né? A gente começou. Valeu, né, gente? Vamos descansar. Terça-feira tem mais. Eu vou mandar o vídeo aí para vocês, viu? Amém. Assistirem aí. Colocar na TV aí para assistir. Ai, que vergonha! Tchau, gente. Um beijo. Tchau. Parabéns aí. De qualquer forma, parabéns. Estou orgulhosa demais de vocês. Beijo. Tchau. Tchau, Daniel. Tchau, Raimundo. Tchau, Denise. Tchau.